Então, quero te convidar a tomar tua palavra ou abrir os teus ouvidos neste momento para ouvir a palavra de Deus. Ela se encontra no livro de São Lucas, capítulo 24, iniciando no versículo 13. Lucas 24, 13. Que é aquela passagem que nós tantos já conhecemos, que é os discípulos de Emaús. Então eu te convido neste momento atentamente a ouvir a palavra de Deus, que vai dizer assim: neste mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo que tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus se aproximou-se deles e caminhavam com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vedados e não o reconheceram. Perguntou-lhe então: de que estáis falando pelo caminho e por que estáis tão triste? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe: és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que nela aconteceu esses dias? Perguntou-lhe ele: que foi? Disseram: a respeito de Jesus de Nazaré, era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e todo o povo. Os nossos sumos sacerdotes e os nossos magistrados entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele que iria vir restaurar Israel. Agora, além de tudo isso, hoje é o 3º dia que essas coisas sucederam. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esta palavra, ela foi logo após, no 3º dia já da morte de Jesus na cruz. Deixa eu falar para você que Jesus havia prevenido os discípulos dele. Ele já havia falado para eles: olha, que ele iria morrer numa cruz, que ele iria ser crucificado, que ele iria sofrer muito e que no 3º dia ele ressuscitaria. Aconteceu tudo conforme ele havia falado. Só que após tudo isso acontecer, aqueles 2 discípulos ali, e Jesus havia falado, né? Deixa eu voltar atrás, havia falado para eles assim: quando todas essas coisas acontecerem, vocês não saiam de Jerusalém. Vocês ficam em Jerusalém até que a promessa se cumpra. Havia uma promessa de Deus para eles. Mas, acontecido tudo aquilo dali, tudo que Jesus sofreu, esses discípulos ficaram com medo, ficaram frustrados com tudo que tinha acontecido. Eles ficaram cegos, né? Eles não enxergavam mais nada à frente deles, a não ser aquela dor, aquela decepção, aquela frustração por conta de tudo que havia acontecido. E eles mesmos disseram na palavra que eles esperavam que ele viria, né? Que ele iria restaurar o reino de Deus, né? Israel. E aconteceu tudo aquilo. Como assim? Eles tinham colocado a esperança deles toda em Jesus. Mas não souberam aguentar aquele momento de grande dor e de grande sofrimento que eles viram. E não se lembrando das palavras de Jesus, eles resolvem então ir para Emaús. E eles vão então pelo caminho, conforme diz a palavra, eles vão pelo caminho, conversando um com o outro de tudo que tinha acontecido. E com medo, né? Não queriam mais ficar naquele lugar. E aí então, Jesus entra no meio deles. Eles não o reconheceram, porque diz que eles estavam cegos. Eles não tinham mais, eles não reconheceram o Senhor. O Senhor entrou no meio deles, foi conversando com eles, e Jesus chega e pergunta para ele: o que
vocês estão aí conversando? E por que estáis tão triste? O primeiro que o Senhor reparou neles é que eles estavam tristes. E aí então faz aquela interrogação e eles ficam muito surpresos, porque até então, e eles não se deram conta, né? Até então, todos naquela vizinhança, todos naquele lugar haviam ficado sabendo o que tinha acontecido. Tu és o único forasteiro que não sabe o que aconteceu. E Jesus então vai seguindo aquele caminho com eles e vai explicando para eles. Se você continuar lendo essa palavra mais adiante, vai dizer que Jesus vai caminhando com eles e vai falando de toda a palavra, desde lá do início da Bíblia, das promessas, de tudo que deveria acontecer com o Filho de Deus, vai falando, e eles vão escutando aquela conversa e eles não se dão conta. Eles só vão se dar em conta depois, quando eles chegam num determinado lugar, e aí eles convidam Jesus para ficar com eles, porque já era entardecer, e daí eles só reconhecem Jesus na partilha do pão. Eles não reconheceram Jesus. Irmãos, aqueles discípulos estavam tão machucados, estavam tão feridos, que eles estavam fugindo do lugar aonde Jesus designou que eles ficassem. Eles estavam deixando o lugar certo para ir para um lugar errado. E tanto é que quando eles vejam que era Jesus, que Jesus havia ressuscitado, quando eles reconhecem da partilha do pão, o que eles fazem? Eles retornam para Jerusalém. Eu não li toda a palavra porque ela é bem longa, mas você pode acompanhar ela e ela vai dizer exatamente isso. Eles voltaram porque aquele não era o lugar deles. O mesmo, irmão, acontece com nós, com as nossas famílias. O mesmo acontece conosco. Deus designou a mim, Terezinha, minha família. Eu não posso abandonar minha família de jeito nenhum. E quantas pessoas estão aí no dia de hoje abandonando pais, mães, filhos. Pessoas que acham que elas já estão cegas, elas já não têm mais entendimento, elas não se reconhecem mais. E pensam que a maneira mais fácil é de fugir, é de ir para outro lugar. Mas jamais seremos felizes se deixarmos o lugar que o Senhor preparou para mim e para você. Jamais seremos felizes. Eu falei até agora da família, casamento, quantos maridos, esposas, pensando, frustrado, pensando em abandonar tudo. Como eu dizia anteriormente numa pregação, o homem, vou achar uma mais novinha, uma mais bonitinha, essa aí só reclama, essa aí só murmura, eu tô cansado dessa vida. E a mesma coisa a mulher, eu não quero esse velho, ele só incomoda, ele só bebe, ele faz isso, ele faz aquilo, ele nunca tá contente com nada, vou achar um novinho pra mim. Quantos estão aí desse jeito? E pensa que vai ser feliz com o novinho, com a novinha? Tá muito enganado. Tá muito enganado. Porque a Jerusalém tua, irmão, é o teu esposo, é a tua esposa. Essa é a tua Jerusalém. E dali tu não deve arredar pé até que a graça, que até se cumpra a promessa de Deus. Os casados, verdadeiramente, tu não prometeu ser fiel na alegria e na tristeza até que a morte os separasse? Prometeu, não prometeu? Eu, e muitas vezes, em crises de casamento, eu falava isso. Olha aqui, ó. Jesus, eu prometi ser fiel na alegria e na tristeza até que a morte os separasse. E eu não aceito que o inimigo separe. Porque não está escrito dessa maneira, até que o inimigo separe. A minha oração muitas vezes foi dessa maneira. Muitas vezes eu fiz isso. Irmãos, a Jerusalém, aonde que é a tua Jerusalém? Quantas pessoas na igreja? Católicos, eu estou falando para os católicos. Católico que diz, nossa, eu creio, eu sou católica, eu sou muito católica. Na primeira frustração, na primeira demora do teu milagre, na primeira dificuldade
prioridade na tua saúde, o que faz? Pega o caminho mais fácil. Vai para Emaús. Vai lá para cartomante. Vai lá para o feiticeiro. Vai lá para o espiritismo. Vai lá fazer cirurgia no espaço. Vai. Tá pegando o caminho errado, irmão. Serás inteiramente do Senhor teu Deus, está escrito na palavra de Deus. Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, 18, Deuteronômio 18, está: serás inteiramente do Senhor teu Deus. As nações que vão vir sobre ti, não é para te seguir do jeito que elas vão. Não é para te seguir o primeiro sopro, a primeiro impulso. Não é para te buscar. O Senhor, Ele tem ciúme de nós. Ele não quer que nenhum filho se esbanje. Você veja que quando aqueles discípulos estavam por aquele caminho, Jesus podia ter deixado. Pai, eu avisei ele antes que eles não fossem, que eles ficassem ali, mas eles foram teimosos, eles foram desobedientes. Ele poderia ter falado dessa maneira, né? Mas ele não fez isso. Ele entrou no caminho deles. Seguiu eles. Foi conversando com ele. Foi lançando a palavra de Deus sobre eles. E tanto é que vai dizer a palavra que o coração deles ardia. Depois eles mesmos se questionaram. Mas como, né? Que a gente não o reconheceu, não estava o nosso coração se ardendo quando ele falava. Irmãos, o Senhor caminha conosco. O Senhor se usa de um momento como este para lançar a sua palavra, para dizer: sai do caminho errado, retorna, volta para mim, volta para Jerusalém, volta para tua casa, volta para tua igreja. Não sai dali até que a promessa se cumpra, porque se ali eu designei que tu fique, se ali eu abençoei, ninguém deve te tirar dali. E a gente percebe que muitas vezes o nosso coração dolorido é que faz com que a gente haja de maneira diferente, de que a gente esqueça o compromisso que a gente assumiu, que a gente esqueça onde é que é o nosso lugar. As feridas faz um grande estrago em nós. As feridas das decepções, as feridas das frustrações, as feridas das mágoas, dos desentendimentos, das acusações. Jesus, quando ficava naquele caminho com os discípulos, ele não ia acusando eles. Olha, vocês me abandonaram. Olha, eu não vi nenhum de vocês aos pés da cruz onde eu estava. Olha, muitos de vocês me negaram. Jesus não acusava ninguém. Jesus só falava palavras de vida. Irmão, eu não sei em que caminho você se encontra. Eu não sei qual foi o caminho fácil que você pegou. Eu não sei o chão, a estrada que você está trilhando. Mas eu sei que é uma promessa de Deus para a tua vida. E a promessa é tu estar no teu lugar. No teu lugar. Não larga por nada, não desiste com facilidade. Não busca Deus estranhos. Não busca o espírita. Não busca a macumbeira, o feiticeiro. Não busca eles, porque eles não morreram na cruz por ti. Quem morreu na cruz por ti foi Jesus. Foi Ele quem morreu. Foi Ele que derramou o seu sangue preciosíssimo para nos lavar, para nos redimir, para fazer com que a gente tivesse chance de salvação, meu irmão. Como Aleph falava, se é para sofrer, eu sofro com Cristo. Por quê? Com Ele ou sem Ele nós vamos. A vida é assim, a vida é de altos e baixos. Nada é tão bom que vai durar para sempre, nada é tão bem que é tão ruim que vai durar para sempre. Por isso, irmãos, se é para sofrer com Cristo, que eu tenho uma recompensa mais adiante. Enquanto que eu trilhar os caminhos do maligno, não vou ter recompensa nenhuma. Minha recompensa vai ser a lama. Porque o inimigo que ele te dá, ele te cobra mais adiante.
E tu sabe o que Ele vai te cobrar futuramente. Por isso eu quero te convidar, irmão, a retornar, a voltar para o Senhor, a dizer para Ele e confessar para Ele os teus pecados, as tuas falhas. As minhas falhas eu confesso diante do Senhor. Eu reconheço que Ele é Deus e Senhor. E hoje eu ocupo o lugar que Ele designou para mim, que é estar aqui. E se você está aí dentro da tua família, esposa, você é esposo, esse é o teu lugar. Não desiste do teu lugar. Não deixa o teu lugar por nada. Retorna para o Senhor. Volta para o Senhor. E eu sempre faço essa palavra. Buscai o Senhor, pois Ele se deixa encontrar. Aqueles discípulos tiveram a maior graça naquele dia. De ter um encontro pessoal com o Senhor. Um caminhar com o Senhor. E se você ainda está convicto que você está no caminho certo, glória a Deus. Mas se estiver no caminho errado, Jesus está aí. Basta você olhar para Ele. Basta você ouvir a palavra dEle para retornar, se for o caso. Porque o Senhor não nos acusa. Ele nos ama. Ele te ama com um amor incondicional. Com um amor grandioso. Um amor imenso, misericordioso. Deus é cheio de misericórdia para vir em teu socorro, em teu auxílio nessas necessidades que tu está tendo agora. E neste momento mesmo o Senhor já vai entrando em muitos lugares. O Senhor vai entrando em caminhos, muitos caminhos escuros, muitos caminhos. O caminho escuro, ele te apresenta muitos perigos. Mas o Senhor está entrando e a sua luz está entrando na tua vida agora. Entrega o teu caminho a Deus, irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor. Busca Ele na oração e busca saber o que Ele quer para ti, para a tua vida. O que Ele tem designado para ti. O que o Senhor falou em tempos bons. Para nos momentos ruins, de dor, você não esquecer de que é uma promessa. E eu já quero pedir mesmo neste momento que o Senhor agora entre na vida de muitos irmãos que estão trilhando por caminhos tortuosos, caminhos escuros, caminhos confusos. Muitas pessoas com dúvida. 2 caminhos à tua frente, tu não sabe para onde ir. Deixa que o Senhor te mostre. Deixa que o Senhor faça. Deixa que o Senhor mostre o caminho certo para ti, irmão. Vem, Senhor, eu quero te entregar neste momento, Jesus. Jesus, tantas pessoas neste momento, Jesus, como que enfiada dentro de um buraco, Jesus, que não consegue olhar para a frente, Senhor, como não consegue mais se mover, Jesus, presa neste momento difícil que nós vivemos. Jesus amado, cura o coração desses filhos, Senhor, como tu curaste o coração daqueles discípulos, Senhor, que caminhavam sem rumo, Senhor, buscando o caminho errado. Jesus, eu quero te pedir agora a cura, Jesus. Cura o coração desses irmãos que estão colocando o seu pedido de oração. Jesus, cura as pessoas que estão no hospital agora, Jesus. Jesus, sem vida, Senhor. Quando se olha, não se vê mais vida. Jesus, eu te peço, Jesus, cura, Jesus, toca. Jesus, tu ressuscitaste para isso, Jesus. Jesus, entra com a tua luz. Toca com a tua mão poderosa, com a tua mão chagada, Jesus. Nos pedidos desses irmãos que estão colocando agora, Senhor. Que estão pedindo, que estão suplicando pela família, pelos casamentos, pelo trabalho, pela situação financeira até, Senhor, meu Deus. Pelas pessoas que estão precisando de um milagre com urgência, Senhor. Que não sabem para onde ir, Senhor. Que estão perdidos, Senhor. E que no momento de dor a gente não consegue saber para onde vai, Senhor. Senhor, cura, Senhor, liberta. Jesus, toca, Jesus. Cura, Jesus, eu te peço, Jesus. Está entregando o irmão neste momento. Todas essas pessoas que colocassem em oração.